todos estejam bem. Hoje a nossa aulinha vai ser sobre citologia, tá? E eu vou estar abordando, né, um pouco desse assunto e algumas questões ao longo da aula. Espero que vocês gostem, tá? E qualquer coisa vocês podem estar mandando mensagem no meu privado, através da plataforma WhatsApp, certo? Então agora eu vou compartilhar a tela e desligar a câmera. Gente, vai desculpando, né, a zoada, porque o movimento de carros na minha rua é grande, viu? Mas vai dar certo. Gente, como já havia mencionado, a gente vai falar sobre citologia, tá? E aí, a gente já começa com uma indagação. Como assim, professora? O que é citologia? Gente, citologia é o ramo da biologia que estuda a célula, né? E a célula é a menor unidade estrutural que compõe os seres vivos. E aí esse termo citologia deriva de algumas palavras gregas. Quais? Cytos, né? Que se refere à célula, e logos, que se refere a estudo, tá bom? E aí, gente, teve algo que foi bastante importante para a citologia, né? Que foi o microscópio de Robert Hooke. Mas por que, professora? Porque Robert Hooke, gente, ele era um físico que fazia várias observações, tanto de plantas como de animais e pequenos objetos no microscópio. E ao mesmo tempo ele tentava aperfeiçoar o equipamento. E aí foi no ano de 1665 que, ao examinar um pedaço de cortiça no microscópio, ele descobriu a célula. Por isso que ele é importante, né, para a citologia. E vocês devem imaginar que o microscópio é um equipamento que a gente consegue observar, visualizar algumas partículas minúsculas, né, que vão ampliá-las através dele. E aí, pessoal, em 1838, teve um botânico alemão, Matias, que foi o fundador da teoria celular. E aí ele conseguiu comprovar a existência de células em plantas, tá? Aí depois o tempo passou, em 1858, o médico Rudolf, ele concluiu que as células dão origem a outras células. Olha só. E aí, em 1922, Chambers realizou microdissecações, certo? E aí, gente, só foi evoluindo, né, a citologia. Tipos de célula. Gente, as células, elas são divididas em células eucarióticas e procarióticas, certo? Gente, vocês devem imaginar que a biologia é um campo de estudo muito amplo e ela vai se organizar de diversos níveis. Cada um representa uma área de estudo, né? E aí ela está dividida entre essas duas células, as células eucarióticas e as células procarióticas, tá bom? Só esse carro passar, viu, pessoal? Pois é, gente. Passou o carro. E aí, gente, todos os seres vivos, eles possuem no mínimo uma célula, tá? E definida como uma massa de substância viva limitada para proteger o citoplasma e o núcleo, tá bom? E aí, gente,
As células eucarióticas, elas são aquelas cujo organismo que abrigam são chamadas de eucariontes e apresentam uma estrutura também mais completa. Ela tem uma estrutura mais completa do que a procariótica, certo? E aí, gente, o núcleo da célula eucariótica é bastante individualizado. O material celular dele é envolvido pelo cariomembrana e possui organelas membranosas, tá? E aí, gente, os organismos pertencentes aos demais reinos dos seres eucariontes são animais, vegetais e os protozoários, certo? Os vírus, eles não possuem células. Logo, eles não são considerados seres vivos, certo? Eles não possuem células, então eles não são considerados seres vivos, tá bom? E agora a gente vai falar, gente, da célula procariótica. Como já havia abordado, a célula eucariótica ela é muito mais complexa do que a célula procariótica, certo? A célula procariótica, gente, elas são primitivas e possuem estruturas bem simples, tá? Os organismos que as abrigam são chamados de procariontes. Os organismos que abrigam as células eucarióticas são chamados de eucariontes. E os organismos que abrigam as células procarióticas são chamados de procariontes, certo? E aí o núcleo desse tipo de célula, ele não é individualizado, não há cariomembrana, não possui organelas membranosas e o material nuclear, ele está disperso, no citoplasma, tá bom? E aí os organismos que pertencem, que são procariontes, né? São as bactérias e as cianobactérias, certo? Essa imagem, vamos para a primeira questão, tá? Um aluno observou uma célula pelo microscópio e fez as seguintes afirmações. Foi possível observar a membrana plasmática e o núcleo. A célula não apresenta vacúolo e cloroplastos. A parede celular está ausente. De acordo com a afirmação do aluno, podemos afirmar de que se trata de uma célula procarionte pertencente a uma bactéria, de uma célula procarionte pertencente a um animal, de uma célula eucarionte pertencente a uma bactéria, de uma célula eucarionte pertencente a um animal ou de uma célula eucarionte pertencente a uma planta. E aí? Bom, gente, a alternativa correta é a letra D. Por quê? Por apresentar, né, núcleo, ele trata-se de uma célula eucarionte. E aí está falando também que há ausência de cloroplasto, certo? Vacúolo e a parede celular, né? Também. E aí? Se não apresenta vacúolo, se não apresenta cloroplasto e a parede celular está ausente, trata-se de uma célula que animal. Então, é uma célula eucarionte pertencente a um animal. Ok? Marque a alternativa que indica corretamente o nome de uma estrutura presente em células eucariontes e procariontes, certo? Gente, letra A, complexo golgiense. Letra B, peroxomo. Letra C, retículo endoplasmático. Letra D, mitocôndria. Letra E, ribossomo. O que é que vocês acham? Ribossomo, certo? Letra E. Por quê? Porque ribossomos, gente, são estruturas relacionadas com a síntese proteica. E eles são encontrados tanto em células procariontes quanto em células eucariontes. Então, a resposta correta é ribossomo. E aí, gente, agora a gente vai ver as partes de uma célula, certo? Gente, a célula, ela tem algumas partes que são principais, né? A célula eucariótica. É a membrana plasmática, como vocês podem observar aí nessa imagem, o citoplasma e o núcleo, tá? E aí, gente, a membrana plasmática, ela é conhecida também como membrana celular.
é uma película que encobre e protege a célula, certo? E aí a membrana plasmática, ela tem uma característica muito importante, que é a permeabilidade seletiva, ou seja, ela vai regular a entrada e saída de substâncias pequenas, né, que vão bloquear também a passagem de substâncias grandes. E o citoplasma? Gente, o citoplasma, ela é a região delimitada pela membrana plasmática, certo? É onde que é encontrado o núcleo e as organelas, né? Que são estruturas que funcionam como pequenos órgãos da célula, certo, gente? E a gente viu o núcleo também, que ele é considerado o cérebro da célula, né? O núcleo, geralmente, ele apresenta uma forma esférica e porosa, como vocês podem observar aí nessa imagem. E aí, gente, tem algumas organelas celulares, certo? Gente, dentre as organelas celulares, a gente tem os centríolos, né? Como vocês podem ver bem nessa imagem. Os centríolos, gente, são pequenas estruturas que vão participar da divisão celular, certo? Os centríolos também, eles vão produzir os cílios e os flagelos, certo? Nós temos também, gente, as mitocôndrias. As mitocôndrias, gente, elas vão liberar a energia necessária para o trabalho celular, ok? Vamos lá. Nós temos também, gente, o retículo endoplasmático liso, que ele é formado por uma membrana lipoproteica. E essa estrutura, gente, desenvolve várias funções, facilitando as reações enzimáticas, transporte e armazenamento de substâncias, certo? Nós temos o lisossomo, que são encontrados apenas nas células animais e exerce função de digestão celular. Os ribossomos, que eles produzem as proteínas, certo? A membrana plasmática a gente já falou, o citoplasma também. O retículo endoplasmático rugoso, gente, ele desempenha as mesmas funções do retículo endoplasmático liso, além de ser composto por ribossomos. Os peroxomos, eles vão liberar as enzimas que destroem as moléculas que são tóxicas, tá? E o aparelho de Golgi, ou complexo de Golgi, ele é formado por várias unidades, tá? E apresenta diversas funções, como auxílio no processo de excreção da célula e a formação dos lisossomos. E aí, gente, uma perguntinha. A membrana plasmática é uma estrutura que separa o interior da célula do ambiente externo. As propriedades da membrana plasmática permitem que algumas substâncias entrem com mais facilidade para o interior da célula do que outras. Essa capacidade é chamada de, eu falei nesse minuto, pessoal, permeabilidade seletiva. A permeabilidade seletiva é devido que ela consegue controlar o que entra e o que sai da célula, ok? De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são constituídos por células. De acordo com essa teoria, qual dos organismos a seguir não pode ser considerado um ser vivo? Também falei aqui na explicação. É o HIV. Por quê? Porque a teoria celular está dizendo o quê? Que todos os seres vivos são constituídos por célula. E o HIV, ele não, o vírus causador da AIDS, ele não é constituído por células. Por isso que a alternativa C. Qual organela celular está relacionada com o processo de digestão intracelular? Letra A, centríolo. Letra B, complexo golgiense. Letra C, lisossomo. Letra D, mitocôndrias. Letra E, peroxomo. Letra C, lisossomo, porque ela é uma organela rica em enzimas que está relacionada com o processo de digestão intracelular. E aí, pessoal, qualquer dúvida, vocês podem estar mandando mensagem no privado e eu estarei aqui
para responder vocês, tá? Muito obrigada pela atenção de todos.